Não tenho tempo para academia, então nem adianta querer começar. O problema disso ainda é a crença que é muito arraigada, que é a crença da queima de calorias. Um dos problemas maiores que eu vejo na nossa medicina, na nossa visão de nutrição hoje em dia, é que a gente vê o corpo humano e compara o funcionamento do corpo humano com o funcionamento de uma máquina a vapor. Então, a gente imagina que combustível que entra deve ser queimado para sair em forma de energia, ou seja, queimado mesmo, como numa máquina a vapor tradicional, e que só assim, tendo esse saldo negativo, que é possível de emagrecer, na verdade, né, de queimar as reservas. O organismo humano é uma coisa muito mais complexa do que uma máquina a vapor, então as coisas não funcionam bem dessa forma como a gente acredita, né? E isso é exatamente o motivo que leva tantas pessoas a querer comer menos e queimar mais e achar que isso vai ser a fórmula do sucesso, quando na verdade tem muito mais coisas envolvidas. Então, é claro, gente, que a atividade física é importante. A atividade física é importante por vários motivos. A saúde das articulações depende do nosso movimento, todo o nosso sistema muscular. Eu que trabalho com geriatria, vejo os resultados disso no processo de envelhecimento. As pessoas que têm menos massa muscular, que envelhecem, por exemplo, se sofrem algum acidente, se sofrem alguma doença aguda, o tempo de recuperação é muito maior, então são pessoas que sofrem mais. O nosso sistema cardiovascular, toda a nossa circulação, questão de saúde do coração, saúde dos nossos vasos sanguíneos, depende muito de movimento. E o efeito nos músculos tem também um efeito humoral, quer dizer, um efeito hormonal, né, da musculatura. Então, a musculatura não é só do sistema músculo-esquelético no sentido de suporte e movimento, mas também tem uma função humoral no corpo, no sentido de produção de testosterona, por exemplo, inclusive para as mulheres também, não é só para os homens, que tem a ver com a nossa questão de se sentir dispostos, tem a ver com regulação de ciclo entre sono e vigília, tem muito, o sistema muscular tem muito a ver com a questão das dores crônicas e tem a ver também com o nosso bem-estar emocional, psíquico, né, no sentido de humor, de bem-estar, né, as endorfinas que a gente produz, os neurotransmissores que a gente produz através da atividade física, eles têm realmente um efeito de bem-estar que vai além do bem-estar físico, né, e da forma física em si. Dito isso, a atividade física não é o determinante do emagrecimento. Então, cuidado, uma coisa diferente da outra. A verdade é que, para emagrecer, o que emagrece? É o jeito que a pessoa se alimenta, tá? A atividade física ajuda? Ajuda, tem todos esses outros benefícios, mas ela não é determinante, tá? Eu gosto muito, tem um artigo que me marcou, que eu acho que ele é de alguns anos já, de 2015, do British Journal of Sports Medicine, ou seja, um jornal de medicina do esporte, onde eles falam, o título mesmo do artigo é "Não se pode correr atrás", né, a tradução é "Não se pode correr atrás de uma dieta ruim", ou seja, você não pode querer compensar correndo uma alimentação que está errada, tá? Então, assim, para a questão de emagrecimento, é essencial a alimentação. Claro que se você fizer alimentação aliada a exercício, o seu resultado, no sentido geral, de bem-estar, de resultado no corpo, é diferente. Mas se você quer emagrecer, não tem como fugir da alimentação. Outra coisa que é importante é a gente considerar que mesmo pouca atividade física, por exemplo, se você fizer 15 minutos por dia, sabe? Desistir de ir de ônibus para ir a pé. Só isso já vai fazer bastante diferença para o seu sistema cardiovascular, para o seu corpo no geral. Isso é uma coisa que, claro, se você, não é um efeito tão rápido quanto você ir malhar 1 hora por dia, né? Isso é óbvio. Mas o efeito existe e com o tempo ele é perceptível. Então, a atividade física não programada, ela é extremamente importante. E é uma coisa que na nossa vida de hoje em dia, muita gente não percebe o quanto a gente deixou de lado.
Por exemplo, a gente pega o elevador para tudo, se tem uma escada rolante disponível, a gente pega a escada rolante, se a gente pode ir de ônibus, a gente vai de ônibus, ou a gente vai de carro, a gente não caminha tanto. Então, esse evitar o movimento, né? Se você está de pé em algum lugar esperando e tiver um lugar para sentar, você vai sentar. É ou não é? A gente evita, a gente sempre procura fazer menos, e isso é um problema, tá? Isso é um problema para a nossa saúde. Então, tentar mudar isso, se você vai subir poucos andares, suba de escada. Você não precisa pegar o elevador, entendeu? Você é uma pessoa adulta, saudável, você não precisa pegar o elevador. Tá? Isso faz diferença. Isso no dia a dia faz diferença. Se o seu caminho para o trabalho a pé for menos de 20 minutos, vá a pé. Por quê? Porque isso vai te trazer benefícios que vão além só do movimento, né? Tem a exposição à luz natural, tem muitos benefícios. Então, a gente tem que quebrar essa preguiça, esse comodismo de querer fazer sempre menos. E isso por si só, já faz muita diferença, mesmo que a gente não tenha tempo para ir malhar de forma oficial, né, de forma com tempo reservado para isso na academia. Então, isso é uma coisa que dá para fazer todos os dias, que dá para compensar e que está ao alcance de todos. Tá? Então, um exemplo disso, eu queria citar o meu exemplo como uma pessoa que, alguns anos atrás, né, antes de eu fazer essa última mudança, que foi a mudança que deu certo na minha alimentação, eu achava realmente isso, né, que eu estava insatisfeita com o meu corpo e eu achava que é porque eu não estava malhando o suficiente. Então, eu realmente me tornei uma pessoa, e eu não era uma pessoa preguiçosa, eu ia para o trabalho de bicicleta, eu fazia muita caminhada no fim de semana, eu gosto muito de fazer trilha, né, hiking ou wandern aqui nas montanhas, então não era uma pessoa parada, né, fazia yoga, mas eu não estava satisfeita e eu achava que eu tinha que aumentar a atividade física. E realmente fiz isso, né, com treino de maratona até, e não tive o resultado no corpo que eu gostaria de ter. O resultado no corpo eu fui ter, claro, continuando com a atividade física que eu fazia, que não é tão pouca, né, mas eu fui ter com uma mudança alimentar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E se você é uma pessoa que está muito pesada, que pensa que tem muito chão pela frente até atingir o corpo ideal que você quer ter, talvez seja melhor você, primeiro, diminuir um pouco o peso, e eu já vou explicar por que eu falo isso, para depois ter a disposição necessária para se exercitar. Isso é uma coisa, por exemplo, que aconteceu com a minha mãe, né? A minha mãe, ela tinha um sobrepeso, ainda tem um sobrepeso, mas tinha um sobrepeso importante, ela perdeu 28 quilos, desde a última vez que eu estive no Brasil, e na época estava realmente uma situação bem preocupante, né? E ela emagreceu primeiro, e agora ela consegue se exercitar com orientação, com fisioterapia, enfim, mas fez tanta diferença que agora ela tem condições de se exercitar, porque com esse peso todo a mais, ficava realmente muito difícil, ela não tinha a disposição necessária, nem a força física necessária para carregar todo aquele peso. Ah, mas eu nunca vou ficar definida, eu nunca vou ter o corpo do meu sonho se eu não malhar. E aí eu tenho que dar razão, é verdade, tá? A gente consegue. Só que são duas coisas diferentes, as pessoas confundem, né? Isso não significa que você não pode emagrecer, tá? Então, são duas coisas diferentes. É claro que se o seu objetivo é ter um corpo definido, firme, de qualquer forma, você vai ter que malhar, mas aí também você vai ter que otimizar a sua alimentação, porque você provavelmente vai precisar também de uma alimentação adequada para a construção de massa muscular e vai precisar ter essa energia de uma alimentação adequada para ter a disposição que você precisa para atingir esse objetivo, tá bom? Então, a alimentação a gente não escapa, a gente não tem como, tá? Não vai ter como escapar. O exercício físico, eu também considero que não tem como escapar, mas ele não precisa ser daquele jeito que a gente imagina, que a gente está acostumada a pensar, entendeu? E é isso que eu quero, é essa crença que eu quero quebrar hoje, entendeu? De a gente achar que, se eu não tenho uma estrutura na minha rotina para ir para a academia todos os dias, eu não vou conseguir emagrecer. Isso não é verdade.
Um erro muito comum que as pessoas têm é justamente esse, de achar que tudo tem que estar junto, que ou eu começo no tudo ou nada, ou eu começo com tudo, ou nada vai funcionar. Isso é um engano, tá? E é um erro muito comum as pessoas quererem começar tudo ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo para não começar as duas coisas, tá? Eu não estou excluindo. Mas a questão é que muita gente diz, então, a partir de segunda-feira, eu vou mudar minha alimentação, eu vou ir para academia todos os dias. Quem não conhece já, ou já não tentou fazer isso? E o que acontece? Que é muita coisa ao mesmo tempo. Você está tentando virar a sua vida do lado avesso. Para algumas pessoas pode ser que funcione, mas para a maioria é demais. Então, eu prefiro recomendar que se otimize uma coisa, otimiza para depois acrescentar as outras coisas quando esse novo hábito já tivesse formado. E eu reforço aqui, formação de novo hábito, 3, 4 semanas preferivelmente. Então, faça 4 semanas desse hábito novo para daí dar o próximo passo. Eu recomendo a alimentação primeiro e depois incluir um hábito a mais de movimento que você queira. Por quê? Porque tendo a alimentação correta, você vai ter mais disposição para implementar esse hábito novo do exercício físico, se é uma coisa que você não está fazendo agora, tá? Então, vamos por passos. Então, a alimentação, quem consegue fazer uma mudança alimentar que é bem guiada, que é bem feita, sente uma mudança de disposição que é substancial, assim, é importante. E isso, essa mudança de disposição se torna muito mais fácil a pessoa conseguir se movimentar. E uma outra coisa que é importante é que os resultados do movimento, por exemplo, se você quer fazer movimento, ginástica localizada, musculação, se torna muito mais rápido o desenvolvimento de resultados do movimento se você tiver a alimentação certa. Porque daí você vê realmente, porque só a alimentação sozinha, ela já causa uma mudança de constituição corporal, que se você daí incorporar o movimento, você vai ver que os resultados são muito, muito mais prominentes. Como que eu recomendo, então, primeiro, melhorar a alimentação, né? Melhorar a alimentação de forma correta, para melhorar o seu nível de energia, para diminuir a sensação de fome o tempo todo, para diminuir aquela sensação de cansaço o tempo todo, que tem a ver com a alimentação. E aí, incorporar nesse mesmo passo, talvez já incorporar a atividade física não programada, que é aquela que faz parte do seu dia a dia, ou então, ao invés de pegar a escada rolante, suba a escada, ao invés de pegar o elevador, suba a escada, ao invés de ir de ônibus para o trabalho, vá de bicicleta, vá a pé, ou desça umas 2 paradas antes do ônibus e caminhe um pedaço, inclua momentos de movimento no seu dia a dia do jeito que ele é. Se você é uma pessoa que não está acostumada a fazer atividade física. E se você está acostumada a ter um certo grau de atividade física, então, faça a mudança alimentar primeiro, para depois intensificar a atividade física que você já faz. Então, um passo de cada vez. Perceba que essa questão de dizer, eu não tenho tempo para malhar, por isso é impossível emagrecer, então eu nem tento, isso é autossabotagem. Vocês percebem? Que você está falando isso, você acabou de criar uma desculpa para você não fazer mudança nenhuma. Observe a história que você está contando para você mesma, tá? Observe a história que você está contando para você no seu pensamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia, então nem adianta. Será? Talvez você esteja realmente se contando uma história para você acreditar que isso não é possível. E é importante a gente desafiar os nossos próprios pensamentos, porque a gente se conta muita história que nem sempre a gente precisa acreditar, tá? É importante a gente lembrar que os nossos pensamentos, eles não são necessariamente verdade, tá? Para algumas pessoas que não pensaram ainda sobre isso, pode ser chocante ouvir uma coisa dessa, mas a verdade é que os nossos pensamentos que surgem, eles não são necessariamente verdades. A gente não precisa acreditar em tudo que a gente pensa, tá? Muita coisa que a gente pensa, infelizmente,
por qualquer origem que tenha sido, que aquele pensamento surgiu, são crenças que não são fundadas e que a gente acaba acreditando e acaba sabotando a nossa vida. Então, a gente tem que se questionar se o que a gente está pensando realmente faz sentido, se aquilo é uma coisa que nos faz bem ou não. Ou se é uma história que a gente está se contando para se manter confortável, para se manter na zona de desconforto, que eu falo, porque não é uma zona de conforto, porque se você não está feliz com o seu corpo, você não está numa zona de conforto, e sim numa zona de desconforto, tá? Que você está com medo de enfrentar um desconforto para mudar, quando, na verdade, aquela mudança vai te trazer para uma situação muito mais confortável do que aquela que você vive hoje. O que preciso para ter ânimo nesse frio? O que eu recomendo para superar isso é desenvolver o gosto pela paisagem, pela natureza, porque aí quando você sai, você precisa ainda ter aquela força de superar, né, o conforto de estar em casa no quentinho. Mas quando você sai, a paisagem de inverno é uma paisagem bonita, então você consegue, através disso, compensar aquela dificuldade que você estava de sair de casa. A outra forma é quando você faz uma atividade física, de concentrar na gratidão por você mesma, de sentir orgulho e alimentar aquele orgulho de si mesma, da sua atitude, para que isso sirva como reforço para uma próxima vez. E a outra coisa para animar a fazer atividade física nesse frio é fazer alguma coisa em casa, né? Sem sair de casa, daí você nem precisa enfrentar o frio. Então, existem inúmeras possibilidades hoje em dia, gente. Tem treino online gratuito até, tem aula de yoga online de forma gratuita, tem muita possibilidade de fazer exercício em casa mesmo. Então, é legal achar alguma coisa que faça sentido, que seja um pouco divertida para você, que você não se sinta massacrada. Isso para qualquer atividade física, né, gente? É importante que traga um bem-estar, que você se sinta bem fazendo aquilo. E procure uma dessas para fazer. Dança, por exemplo, ou yoga. Caminha dentro de casa. Não é tão legal, não é a mesma coisa do que você caminhar ao ar livre. Não é comparável. Mas, se você não está podendo fazer outra coisa, é melhor do que não fazer nada. Então, isso é uma coisa que é até como questão de manter o ânimo para quando essa situação melhorar, para quando o inverno passar. Ou você quer assistir uma série, alguma coisa, pegue um episódio e faça, sei lá, caminhando, se mexendo de alguma forma. Nem todo mundo tem aparelho, né, para fazer em casa. Mas se você está caminhando no lugar, você pode fazer isso ao invés de ficar sentada, por exemplo. O que comer no pré e pós-treino? Aí também é uma coisa que depende muito do qual que é o seu objetivo, tá? Se você tem um objetivo de emagrecimento, você não necessariamente precisa de um pré-treino. Na verdade, até no geral, assim, um pré-treino não é sempre necessário. Tem muito estudo sobre isso, estudo com atletas de alta performance, com a questão de pré-treino ou não. E é possível se exercitar mesmo em jejum. Então, o pré-treino, ele não é absolutamente necessário. Para a questão de massa muscular, treinar em jejum não é ruim, tá? Pelo contrário, então, depende de qual que é o seu objetivo. Se você quer criar massa muscular, se você quer aumentar, né? Você quer hipertrofia, aí eu recomendo, se você, por exemplo, malha em jejum, que você malhe dentro da sua possibilidade, né, mais próximo do horário em que você vai fazer a sua refeição e depois invista numa refeição com uma fonte suficiente de proteína, né, ovos, carne, até derivados do leite, ou até, dependendo, tem proteína, que eles estão falando não suplemento, mas proteína, por exemplo, proteína de arroz ou whey, que você pode fazer depois do treino, se o teu objetivo é aumentar mesmo, hipertrofia, né, aumentar a massa muscular. Depende, né, a questão de pré e pós-treino depende qual que é o seu objetivo, tá? Como a gente está falando aqui mais com relação ao emagrecimento, nada impede fazer o exercício em jejum, é uma questão de adaptação. Qual que é a minha recomendação? Escolha hoje uma mudança que você quer fazer na sua alimentação e comece, tá? Essa é a primeira coisa, né? Primeira coisa é escolha e dê o passo, tá? Porque ficar muito pensando qual mudança alimentar, mas daí o jejum, porque daí a atividade física,
Ai, mas aí não dá certo porque eu não tenho horário para ir na academia. No fim, você não vai fazer nada. Então, começa com uma coisa que dá para implementar no seu dia a dia e que é necessária, que é a mudança alimentar. E aí, começa. Dê um passo. Quando você deu esse passo, passou 3, 4 semanas, você está bem adaptada, você vai ver que a sua força, até a sua força de vontade também aumenta. E aí você pode dar mais um passo. Não é uma questão de que tem que ir para academia, senão não vai dar. Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, senão não tem como. Tá? Não é assim, gente. Então, a melhor forma é dar um primeiro passo. E aí, ir adaptando um passo depois do outro, não tudo ao mesmo tempo.